Saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor, Salvador e Mestre. Que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar da nossa preciosa palavra. Que Deus esteja nos abençoando grandemente, que possamos estar aqui vivenciando minutos edificantes para as nossas vidas. Eu sou o pastor Josué Silva, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis, e nós estamos aqui no nosso programa Novo Amanhecer para desfrutarmos desses momentos preciosos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, glorificar a Ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Tributamos a glória devida ao Senhor, Pai. E nós queremos, Senhor, nessa hora, suplicar Tua bênção para as nossas vidas, para a vida daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, que o Senhor esteja guardando, protegendo-os, ó Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vou convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10 e depois o 17. Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10 e depois o 17. Nos diz assim a palavra de Deus. Depois olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com as vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Versículo 17. Pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Bem, como nós sabemos, pelo menos a maioria sabe, esse texto aqui se refere à visão que o apóstolo João teve quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, então, ele teve uma visão sobre aquilo que Deus haveria de realizar no mundo. Porque nós sabemos, o livro de Apocalipse significa revelação. E Deus escreve esse livro, ou pede para João escrever esse livro, para servir de consolo para os cristãos naquela época, que assim como o próprio João, que estava exilado na ilha de Patmos, estavam sendo perseguidos pelo imperador romano, porque o imperador romano se considerava Deus e ele queria que as pessoas ali do seu império rendessem louvor a ele, o cultuassem como Deus. E os cristãos, por sua fidelidade, estavam se negando a fazer isso, então eles estavam sofrendo uma grande e dura perseguição. Então, ao escrever o livro de Apocalipse e ao enviá-lo às 7 igrejas da Ásia Menor, Deus queria confortar o povo, consolar o povo, para que o povo pudesse se manter fiel, se manter firme diante dele, para que o povo pudesse enfrentar aquela tribulação com esperança. E aqui nós podemos aprender, nesses poucos versículos que nós lemos, algumas lições preciosíssimas para a nossa vida. A primeira lição é que o homem precisa se reconciliar com Deus. Ao olhar o texto, nós podemos perceber isso. Lá em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque você poderia perguntar: eu me reconciliar com Deus, ou não estou de mal com Deus? Eu não fiz nada para Deus? Mas só que a Bíblia fala que todos nós estamos afastados da glória de Deus. A criatura está afastada da glória do Criador. Então é necessário que haja uma reconciliação.
O segundo aspecto que nós podemos observar ao ler esse texto é que essa reconciliação não será feita através da religião, porque religião significa religar. Então, a religião ou as religiões são invenções humanas, do homem tentando se religar a Deus, do homem tentando se aproximar para com Deus. Mas só que nenhum esforço humano será suficiente para alcançar a graça de Deus. É por isso que a religião não salva. Nenhum esforço humano será suficiente para alcançar a graça de Deus. Então, o texto aqui nos diz o quê? No versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus. É Ele quem nos concede, é Ele quem nos dá a salvação. Pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Jesus foi o Cordeiro entregue para sacrifício de toda a humanidade. Porque Deus estabeleceu um princípio que vai nortear toda a Bíblia e toda a história de salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, antes de Jesus vir ao mundo em forma corpórea, antes de ele se encarnar, as pessoas tinham seus pecados perdoados porque elas ofereciam um cordeiro sem mácula, sem mancha, para o Senhor, para obter o perdão dos seus pecados. A partir de Jesus, não. Jesus é o cordeiro que se ofereceu para que o homem pudesse se achegar a Deus, obter a salvação da sua alma e ter vida e vida em abundância. Então o texto diz: a salvação pertence a Deus porque Ele tomou a iniciativa de salvar o mundo. Então é por isso que nós devemos recorrer ao meio pelo qual Ele nos ofertou para sermos salvos, e o único meio é Jesus Cristo. Ele próprio falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então a salvação pertence ao Cordeiro. A salvação, a transformação de vida pertence ao Cordeiro e ao nosso Deus. E um último e quarto aspecto aqui. Somente através de Cristo nós podemos então ter paz com Deus e ter as nossas lágrimas enxugadas. Como diz aqui o versículo 17. É uma promessa que o Senhor estava fazendo para aquele povo e é uma promessa que Ele faz também para nós. Quando nós cremos no Senhor, nós temos as nossas lágrimas enxugadas, porque o nosso Deus é aquele que nos consola, que nos conforta diante das tribulações e das perseguições, diante das lutas, diante das dificuldades. Nós podemos perceber que muitas pessoas se aproximam de Deus quando estão passando por alguma situação difícil, quando estão cansadas de derramar lágrimas. E louvado seja o Senhor por isso. É melhor elas se tocarem ali naquele momento que elas estão passando por aquela dificuldade. É melhor elas reconhecerem que elas são dependentes de Deus. É melhor elas reconhecerem que só o Senhor pode trazer alívio para a sua alma, do que não fazê-lo. Mas acontece que o Senhor deseja que nós o busquemos, independentemente da nossa situação. A mensagem que Ele nos deixa em toda a sua palavra, na realidade, é que nós devemos buscá-lo em todo o tempo. Às vezes, a vida da pessoa está toda estabilizada, está toda correta, a família estruturada, sua vida financeira, emocional, e ela imagina: eu não preciso de Deus, eu não vou buscar a Deus. Por que eu buscaria a Deus?
Mas só que ela não entende que, assim como muitos, ela também pode passar por uma situação de dificuldade, de aperto, de sufoco e de luta. E há uma diferença muito grande quando você passa uma luta junto com o nosso Deus, do que você passar uma luta sozinho. Então não espere passar uma grande dificuldade, um aperto, não espere ter uma perda significativa na sua vida, não espere nem ao menos o vazio tomar conta da sua alma e do seu coração para buscar a Deus. Não, busque a Deus já, busque a Deus enquanto é tempo. A Bíblia fala que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achar. Invocá-lo enquanto está perto, isto é, não que ele vai se distanciar de nós, mas buscar enquanto nós aqui estamos ouvindo a sua palavra e temos condições de fazer. Não vamos esperar a situação da nossa vida piorar para ir buscar a Deus, para aí sim clamar ao Senhor. Não. Ele quer enxugar as suas lágrimas, mas do seu lado. Porque quando nós estamos ao lado do Senhor, Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele conforta a nossa vida. É muito difícil, é uma situação muito complicada caminhar por esse mundo de tanta desordem, de tanta destruição, de tanto sofrimento longe de Deus. Porque as situações que nós passamos na nossa vida são passageiras. Então hoje nós podemos estar muito bem, louvado seja o Senhor por isso, mas nós não sabemos o dia de amanhã. E nós temos que entender que quando nós recebemos a Cristo e confessamos como Senhor e Salvador, a situação da nossa vida não vai ficar 100% perfeita. Nós vamos sim passar por dificuldades, mas como eu falei anteriormente, passar por dificuldades ao lado de Cristo é muito melhor, é muito mais reconfortante. Então, nós precisamos, antes de mais nada, tomar essa decisão. Talvez você poderia estar pensando, como assim eu posso entregar a minha vida a Jesus? Como assim eu posso receber o Cordeiro que foi morto na cruz pela minha vida? Basta você clamar ao Senhor, se ajoelhe, busque ao Senhor, clame ao Senhor, peça ao Senhor para atuar na sua vida, peça com sinceridade para o Senhor se manifestar a você. Ore ao Senhor, aonde quer que você esteja, e não se canse de orar. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, nós devemos orar insistentemente, para que Deus possa se manifestar na nossa vida. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai convencer a você do pecado, da justiça e do juízo. E você vai passar por uma transformação de vida e vai viver em novidade de vida. Então, abra os braços e receba no seu coração a doce presença do Espírito Santo de Deus. Deixe que o Pai maior, o Criador do universo, te pegue no colo e te carregue, porque Ele quer cuidar de você, porque você é criatura dele, e Ele quer enxugar em você toda a lágrima. Ele quer restaurar a sua vida. Que Deus nos abençoe, que você possa ter entendido essa mensagem e que você, acima de tudo, tenha consciência de que você precisa entregar a sua vida a Deus. Como eu falei, não é ser um religioso, não é se transformar em um religioso, não, muito pelo contrário, é ser discípulo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.